Olá a todos. Já nesse vídeo aqui eu gostaria de falar a respeito da questão do conteúdo proposicional e a forma como ele se relaciona com os símbolos gramaticais. A primeira coisa importante que vocês precisam saber a respeito desse tópico é que todo o conteúdo de uma proposição ele só pode ser simbolizado gramaticalmente através de 5 tipos de frases, né? A primeira delas é a frase declarativa de tipo simples, a segunda, uma frase declarativa de tipo complexo, outra de tipo composto e ainda tem outro tipo de frase não tanto comum, né, que na obra da Miriam Joseph ela chama de não frase, né? Eu vou tentar explicar para vocês do que se trata cada uma delas de maneira bem simples e ainda dar alguns exemplos aqui, que inclusive ela já nos deu aqui na obra, para facilitar a compreensão de vocês a respeito desse tópico. O primeiro tipo de frase que eu vou definir para vocês é a de tipo declarativo simples, né? A primeira coisa que vocês precisam saber a respeito de frases declarativas simples é a respeito da quantidade de proposições que podem ser, podem ser representadas através delas, né? Ou que podemos representar através das mesmas. Uma frase, uma única frase declarativa simples, né? Ela pode ser usada para se representar ou uma proposição de tipo simples, duas ou mais proposições de tipo simples, ou uma proposição de tipo disjuntivo. Para quem não sabe o que significa uma proposição disjuntiva, já vou dar uma definição bastante simples aqui para ajudar vocês a compreender o resto do assunto. Uma proposição disjuntiva é aquele tipo de proposição que afirma duas suposições nas quais as quais apenas uma ou mais dessas suposições possa ser verdadeira, né? Tipo aquelas proposições ou um ou outro, né? Ou uma ou a outra, por aí vai. Um exemplo aqui prático, né? O cachorro pode ser bravo ou pode ser manso ou nenhum dos dois. Agora voltando na questão da frase declarativa simples, né? Vou dar um exemplo aqui de proposição simples que possa ser representada por ela, né? A minha cama pode ser desconfortável, né? Um exemplo, né? O fulano de tal pode ser uma pessoa mal educada e por aí vai. E agora um exemplo de frases declarativas simples, né, que representa duas ou mais proposições, né? Por exemplo, tem a que a própria Miriam Joseph nos deu aqui, que é bastante expressiva, né? Que é aquela, este menino alto e bonito, excepcionalmente inteligente, né? Vocês parar um pouco para pensar, vocês verão que se há dentro dessa frase uma quantidade de 4 proposições, né? Porque ela predica do menino, né? Do sujeito menino, 4 características que foram que o indivíduo que está pronunciando, predicando, né? Essas características dele, percebeu no fulano, né? Por exemplo, predicou a sua altura, a sua beleza, a sua inteligência, né? E ainda predicou algo da própria inteligência do garoto, né? Ao ponto de falar que ela é excepcional. E eis aí uma boa forma de vocês aprenderem como contar a quantidade de proposições que se há dentro de uma frase declarativa, né? Vocês primeiro tentarem prestar atenção nas características, né, que estão sendo predicadas no sujeito da proposição e quantas características estão sendo predicadas. Aí vocês vão contando através desse tipo de procedimento. Aí vocês vão ter uma noção um tanto mais precisa de quantas proposições se encontram subentendidas em uma só frase declarativa. De uma boa forma de vocês exercitarem a sua sensibilidade para esse tipo de capacidade. Agora, entrando um pouco no tópico das frases declarativas de tipo complexo, em termos de possibilidade de representação simbólica, ou seja, de quantas proposições elas podem representar e de que tipo de proposição, né?
ela pode representar, basicamente são uma, duas, três, quatro, cinco tipos de proposições, né? Ela podem ser usadas para se representar uma única proposição simples, duas ou mais proposições simples, uma proposição de tipo hipotético, né? E um tipo de silogismo, né? E aqui o primeiro exemplo que a Miriam Youssef nos dá de proposição simples simbolizadas por uma frase declarativa de tipo complexo é a seguinte, né? O gato amarelado, que ontem perambulava por nossa garagem foi atropelado. A princípio pode ser uma frase bastante grande, um pouco difícil da gente interpretar de forma lógica, né? Mas vou ensinar um truque para vocês evitarem qualquer tipo de confusão a esse respeito. A primeira coisa que vocês devem fazer nesses casos é vocês tentarem sempre observar as frases declarativas, não importando quais, sempre pela perspectiva dos três elementos básicos dos quais uma proposição se constitua, né? Por exemplo, o sujeito, a cópula e o predicado. Em seguida, vocês tentarem procurar dentro da frase declarativa os elementos equivalentes, né? A esses três, dos quais uma proposição geralmente se constitui. Ou seja, o que nos interessa aqui não é a quantidade de palavras usadas para se representar os três elementos tal como eles se encontram cingidos na estrutura da realidade, mas sim esses próprios elementos, né, situados para além das palavras usados para se representá-los. Por exemplo, aqui nessa oração, né, o gato amarelado que ontem perambulava por nossa garagem foi atropelado. É que vocês verem que o sujeito dessa proposição está sendo simbolizado por várias palavras ao mesmo tempo, né? Por exemplo, aqui, o gato amarelado que ontem perambulava por nossa garagem. Ou seja, esse que é o sujeito da proposição. E o verbo aqui foi está sendo a cópula da proposição. E atropelado está sendo o predicado. Notaram a diferença entre esses três aspectos, se tratando dessa frase declarativa complexa? Aí, para vocês sempre evitarem confusão na hora de interpretá-las, vocês precisam primeiro identificar quais são os elementos que correspondam ao sujeito, à cópula e ao predicado, né? Que essa dificuldade de interpretação lógica da coisa simplesmente se esvai. Aí aqui como exemplo de duas ou mais proposições simples, representadas numa frase declarativa de tipo complexo, a Miriam Youssef nos deu essa seguinte frase aqui. Alto e magro, Abraham Lincoln, o primeiro republicano a tornar-se presidente dos Estados Unidos e aquele que editou a Declaração de Emancipação dos Escravos, foi assassinado. Que essa frase aqui contém, no caso, cinco proposições. Aí vocês devem usar aquela mesma estratégia que eu ensinei agora há pouco. Procurar o sujeito e tudo que está sendo predicado por ele, ou seja, tudo que o emissor da mensagem está atribuindo a esse sujeito da proposição. Para identificar o sujeito nesse caso, vocês precisam primeiro se responder a seguinte pergunta. De quem essa frase toda está falando, né? É óbvio que está falando do Abraham Lincoln, né? Portanto, ele é o sujeito da proposição e o sujeito dessa oração no caso aqui. E vocês têm que depois contarem quantas características ou atributos eles estão predicando do sujeito Abraham Lincoln, né? Aí vocês podem ver aqui que ele está atribuindo ao Abraham Lincoln o fato dele ser alto e magro, ter sido o primeiro republicano, tornou-se presidente dos Estados Unidos, né? Um indivíduo que editou a Declaração da Emancipação dos Escravos e, ao mesmo tempo, um indivíduo que foi assassinado. Aí, se vocês contarem tudo que o emissor dessa frase está atribuindo ao sujeito Abraham Lincoln, dão cinco proposições. Se vocês usarem esses truques, vocês tanto no processo de formação das suas próprias proposições,
e contar quantas coisas que vocês estão atribuindo ao sujeito das proposições que vocês formulam, a sua sensibilidade para distinguir esses aspectos das frases usadas para expressar proposições vai ficar bastante aguçada. Aí não tem muito mistério, isso é só questão de prática. Vão praticando, né, contando quantas coisas vocês estão predicando daquilo que vocês declaram, que com o tempo vocês vão entender de forma mais fácil esse mesmo tipo de processo se tratando de comunicações alheias, né? Seja comunicações que vocês estejam ouvindo ou lendo em alguma obra. Agora, se tratando da questão das frases declarativas de tipo complexo, que são usadas para se simbolizar proposições de tipo hipotético, né? A gente pode definir da seguinte maneira: a proposição hipotética, como todo mundo já deve estar intuindo, por assim dizer, é uma proposição que simboliza, obviamente, uma hipótese, né? Uma probabilidade, algo que pode acontecer ou pode não acontecer. Por exemplo, se não chover essa tarde, iremos ao bosque, né? Ou seja, se o governo tal fizer isso, vai acontecer aquilo, e por aí vai. E o último tipo de proposição que pode ser simbolizada por uma frase declarativa complexa é o tal do silogismo, né? Para quem não sabe o que é silogismo é basicamente uma estrutura de raciocínio, né? Na qual a mente toma notícia da relação entre duas proposições e se esforça para extrair delas uma conclusão. Como naquele exemplo clássico, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Só que no caso do silogismo dentro de uma frase declarativa complexa, ele se encontra já de modo subentendido, né? E vocês têm que prestar atenção, né, na maneira como as pessoas subentendem estruturas silogísticas dentro de uma frase declarativa de tipo complexo. A Miriam Yosef nos dá aqui como exemplo a seguinte frase: 18 é um número par porque é divisível por 2. Aí, se vocês prestarem atenção, você vai ver que essa frase declarativa complexa, ela representa três declarações, né? Três proposições ao mesmo tempo, estando relacionadas de forma silogísticas, né? Silogística, perdão. Primeiro, por quê? Porque o 18 é em si um número que tem como característica a sua divisibilidade pelo número 2. Ao mesmo tempo, essa frase predica a proposição de que todo tipo de número divisível por 2 é necessariamente um número par, né? O que é óbvio, né? E ao mesmo tempo uma conclusão, né? Que da soma dessas duas afirmações anteriores, a única conclusão óbvia é de que 18 é um número par. Agora, terminado esse negócio daqui da frase declarativa complexa, né? A gente vai passar para a frase declarativa de tipo composto, né? Bem, dito de forma geral, a frase declarativa composta, né? Ela pode ser usada para se representar de forma simbólica duas ou mais proposições simples, né? Ou uma proposição de tipo disjuntivo, tal como eu já havia explicado anteriormente, né? A Miriam Yusuf, então, nos dá um exemplo aqui de duas ou mais proposições simples, né? Que possam ser representadas em frases declarativas compostas, né? A primeira delas é: os salários são altos, mas os preços também são. Note que esse exemplo aqui está afirmando duas proposições, né? Está afirmando, em primeiro lugar, que os salários são altos e que os preços também são altos, de forma subentendida, é claro. Aí no caso aqui da proposição disjuntiva, né? Que ela nos dá o seguinte exemplo: ou o trem está atrasado, ou nós o perdemos. E vocês vejam que essa frase aqui, declarativa composta, está representando duas declarações ao mesmo tempo, né? De forma disjuntiva, é claro, né? Que ou o trem está atrasado, né? Uma declaração, ou nós o perdemos, outra declaração.
Como eu tinha dito no começo, né, a respeito de uma estrutura frasal que pode ser usada para representar uma declaração, sem que ela seja propriamente uma frase, né, que eu tinha dito, inclusive, que ela era bastante incomum. A mira de você está se referindo a ela aqui no tópico, menos que uma frase, né, que mais uma vez possui um valor lógico, mas é um tipo de frase que possui um valor lógico, porém um valor lógico subentendido, que todo leitor tem que ter a sensibilidade um pouco aguçada para se escavar no conteúdo da frase e extrair o tipo de valor ou de significado de afirmação que se encontra implícito dentro daquela estrutura frasal, que é expressado geralmente pelos seres humanos em forma de alerta, né? E se é expressado em forma de alerta, obviamente que pode estar afirmando que está acontecendo um incêndio no lugar. E se está afirmando que está acontecendo um incêndio em algum lugar, está declarando de forma implícita que há um incêndio, né? Ou seja, está afirmando alguma coisa. E, portanto, se está afirmando, é uma declaração, logo, uma proposição. Então, pessoal, esgotei esse assunto aqui das frases, perdão, do conteúdo proposicional e dos símbolos gramaticais. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bastante útil aí para ajudar vocês a entender melhor essa obra da Miriam Iosef, os tópicos pertinentes. E aguardem aí que eu vou continuar fazendo mais vídeos a respeito do tema. Um abraço a todos.